Amém. Então é isso aí. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série que nós começamos a semana retrasada. Semana passada nós fizemos uma pausa um pouquinho, pastor. Nós estávamos lá no sertão lá da Paraíba. Nós tivemos um tempo ali com a liderança, com a igreja ali da Paraíba. Então nós demos uma pausa semana passada. O pastor Rafael também falou um pouquinho sobre o glorioso caos, mas sobre a perspectiva da família. E nós quero voltar agora para a gente dar continuidade um pouquinho àquilo que nós começamos a ministrar na semana retrasada, né? E quando a gente deu esse nome, Casa de Vidro, ela tem muito a ver, as pessoas às vezes ouvem esse termo e elas, cada uma às vezes entende de uma forma diferente, algumas das interpretações são válidas. Quando a gente pensa em vidro, alguma coisa de vidro, a gente pensa em algo frágil, algo que pode se quebrar, né? O anel que tu me deste era vidro e se quebrou, né? Então, às vezes a gente pensa família como algo que é frágil, que pode se quebrar. E muitas vezes a gente vê a ruptura realmente das famílias nos dias de hoje. Mas a Casa de Vidro tem também a intenção, e essa é a intenção primeira, de que a nossa vida possa ser uma vida de transparência, onde Deus possa olhar para dentro da nossa casa e enxergar aquilo que nós realmente somos e que as pessoas ao nosso redor possam enxergar Deus dentro da nossa casa e da nossa família. Então, a perspectiva da Casa de Vidro tem muito a ver com isso, com a intenção de Deus da nossa transparência, de a gente refletir Cristo através das nossas vidas, das nossas casas e das nossas famílias. E quando a gente fala sobre família, eu falei isso semana retrasada e eu quero retomar um pouquinho, falar sobre família sempre é um ponto delicado. Todos nós, eu creio, temos histórias boas e histórias ruins vividas em família. Histórias que, puxa vida, nos alegram quando a gente lembra, mas situações que aconteceram no âmbito familiar que nos causam, às vezes, tristezas. E não só tristezas, às vezes a gente leva marcas para o resto da vida, fruto de experiências que nós tivemos na nossa casa. A pastora Sônia adiantou um pouquinho, né? Mas ontem nós tivemos um encontro com Deus aqui na igreja. Nós reformulamos agora o encontro com Deus. Nós fizemos um teste agora pela primeira vez e eu achei que foi muito bom. Nós fizemos um encontro com Deus em um dia só. Nós começamos ontem às 8 horas da manhã e terminamos às 8:30 da noite aqui com uma grande celebração aqui na igreja. E foi um tempo muito precioso. Nós tivemos quase 100 pessoas, entre homens e mulheres, ali participando do encontro. E depois nós, como sempre, na volta do encontro, os familiares, os amigos, o pessoal das células estavam aqui para receber essas pessoas. E a gente abriu um espaço para alguns testemunharem daquilo que tinham vivido no encontro. E é impressionante, acho que dos 6 testemunhos que vieram aqui, acho que foram todos, ou se não foram os 6, foram pelo menos 5, dos testemunhos que foram mencionados, a grande parte deles tem a ver com questões familiares, tem a ver com aquilo que Deus está trabalhando de restauração no relacionamento com o pai que abandonou, que nunca deu atenção, e todas as marcas, praticamente feridas, que aquelas pessoas carregavam e que levaram ali na presença do Senhor para serem curadas no encontro, foram geradas dentro do âmbito familiar. E eu me lembro, inclusive, que das pessoas que estavam ali, ela compartilhou comigo, falando sobre a perspectiva que ele tinha de pai, porque o pai dele era uma pessoa seca, não era aquela figura de pai que ele imaginava que um pai deveria ser, amoroso, que cuida, tal, mas era um pai bruto, não bruto no sentido violento, mas bruto no sentido assim de ser árido, né? De não ter essa afeição, carinho, demonstrar carinho, né? E aquilo machucava muito o coração dele, até que um dia a mãe dele sentou com ele, acho que na juventude, na adolescência, senta com ele e fala assim: filho, você precisa entender uma coisa. Você sabe da história do teu pai, não sabe? Você sabe que teu pai
foi colocado num navio quando ele tinha 12 anos de idade, atravessou o mar, saiu de Portugal, atravessou o mar para vir aqui, chegar aqui numa terra distante, sem família, sozinho, e ter que construir a vida dele a partir dos 12 anos sozinho. Ele teve que batalhar, lutar, e ele não pôde dar para vocês aquilo que ele não teve, que ele não recebeu. E ele falou que quando ele ouviu aquilo, virou uma chave no coração dele, e ele pôde entender e olhar para o pai dele sobre uma perspectiva diferente. Então, o nosso convite ao longo dessa série é você poder se abrir para que Deus possa, o Espírito Santo possa ministrar na tua vida. Como eu disse na semana retrasada, as coisas difíceis, as coisas ruins, as marcas que ficaram lá do passado, elas não podem ser apagadas, não nossa mente, para que a gente possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para minha casa, para minha família, para aquilo que eu posso viver a partir de agora? Do momento que eu estou, alguns talvez estejam aqui, vieram de um lar, de um casamento que foi quebrado. A partir de agora, o que eu posso construir? É isso que eu queria que você pedisse para Deus e abrisse o teu coração para que o Espírito Santo possa ministrar na tua vida, nas nossas vidas, enquanto a gente acompanha essa série. Então, quando a gente falou de casa de vidro, nós estamos falando nós criamos uma metáfora dos cômodos de uma casa e cada cômodo da casa representa algumas características em particular. Nós vimos semana retrasada sobre o jardim, que é o local que simboliza o local onde o Senhor criou a família, o projeto original de Deus para a família. E hoje nós vamos entrar num outro cômodo da sala, nós vamos entrar na casa propriamente dito, que é a sala. A sala é aquele local de comunhão, é aquele local que a gente recebe as pessoas, é aquele local que eu digo que quando a casa está meio bagunçada, pelo menos a sala a gente tenta deixar arrumada e a bagunça a gente esconde nos outros cômodos. Mas a gente também vai querer nas próximas semanas entrar nos outros cômodos da casa. Então, semana que vem a pastora Sônia vai falar sobre a lavanderia. A lavanderia é o local onde se lava a roupa suja, né? Então, lavanderia é onde se lava a roupa suja. E toda casa tem lavanderia, toda casa tem roupa suja para ser lavada. E você me entende quando eu estou falando roupa, não estou falando necessariamente sobre roupa de tecido, mas estou falando sobre coisas que a gente precisa limpar na nossa casa, na nossa vida. Então, a gente vai falar sobre lavanderia, depois na outra semana a gente vai falar sobre os quartos como esse local de intimidade, onde Deus quer que nós possamos desenvolver a intimidade, quer seja com Ele, quer seja nos nossos relacionamentos internos. E depois nós vamos para a mesa, para a cozinha, para aquele local de comunhão também ao redor da mesa, e com isso nós vamos estar terminando a série, tá? Então hoje, particularmente, eu quero falar sobre a sala, sobre esse cômodo da nossa casa, que é a sala. O local, como eu disse, que a gente edifica altares ali na sala, né? Tem gente que põe lá uma televisãozona, parece um altar, né? No meio da sala, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas a sala é um local de convivência, pelo menos deveria ser nas casas, nas famílias, é onde a gente, como eu disse, recebe as pessoas, né? Só que a sala muitas vezes esconde alguns elefantes.
E o tema dessa mensagem, para quem ouviu há 5 anos atrás, lembra, o título dessa mensagem é Elefantes na Sala. E por que elefantes na sala? E o que representa elefantes na sala? Eu não sei quantos já ouviram essa expressão. Ela é uma expressão comum usada para aquilo que às vezes está presente na vida de uma pessoa, na casa de uma pessoa, na família de uma pessoa, que todo mundo vê aquele elefante na tua sala, e o elefante é um problema, é uma situação, e só a gente ignora. E a pessoa chega, pergunta, fala, e esse elefante não? Você fala, que elefante? Não tem nada aqui. O elefante na sala é essa grande situação que vai se avolumando, crescendo dentro da nossa casa. Às vezes a gente começa com um elefantinho pequenininho e de repente esse elefante vai crescendo, e quando a gente vê, ele tomou conta da nossa sala, da nossa vida, da nossa casa e da nossa família. E o que eu queria dizer com isso, e quando a gente fala sobre esses elefantes, são então essas situações que precisam ser resolvidas, que precisam ser trabalhadas, que precisam ser, antes até de qualquer coisa, nomeadas. A gente precisa aprender a dar nome para as coisas, para os elefantes que a gente tem na sala da nossa casa. E a gente vive num mundo um pouco de aparência, a gente vive no mundo da internet, a gente vive no mundo onde a gente tira fotos dos momentos felizes em família. Ninguém tira foto dos momentos de DR da sua casa, ninguém tira foto dos momentos de conflito. A gente só tira foto quando está sorrindo, os filhos estão todos sorrindo, sorri aí e tal, né? E aí tira a foto e depois o pau quebra lá na casa, né? Mas, a princípio, pelo menos para foto a gente sai todo mundo sorrindo. E eu, como pastor, é comum a gente chegar para alguém e falar assim, e aí, como é que está você? Como é que está a tua casa, toda a tua família? E a pessoa fala assim, ai pastor, está tudo bem, graças a Deus, está tudo bem, né? E a gente ainda fala, graças a Deus está tudo bem, né? E aí, quando eu ouço isso, e a gente, como pastor, às vezes conhece até pelo jeito que a pessoa fala, pelos olhos da pessoa, que às vezes as coisas não estão bem. E aí, às vezes, se você começa a apertar aqui, apertar ali, ou então você chega para um casal, é interessante, né? Você pergunta para o marido, como é que vocês estão? Não, nós estamos tudo bem, está tudo bem em casa e tal. Aí você vira para a esposa e fala assim, e aí, está tudo bem mesmo? Ela fala, pastor, não está nada bem em casa e tal. E aí ela já solta o relatório, né? Mas a gente tem essa tendência de viver de aparência. E tem um texto lá em Ezequiel que para mim ele é muito norteador. Ezequiel capítulo 13, versículo 10 a 12, diz assim, vocês dizem paz quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Pessoal, põe o texto aí, Ezequiel 13, 10. As pessoas dizem paz quando não há paz. E quando constroem um muro frágil, passam-lhe cal. Diga àqueles que lhe passam cal, esse muro vai cair. Virá uma chuva torrencial e derramarei chuva de pedra e rajarão ventos violentos. E quando o muro desabar, o povo lhes perguntará, onde está a caiação que vocês fizeram? E esse texto é muito interessante, porque ele vai falar sobre essa questão de a gente dizer que está tudo em paz, que está tudo bem quando não está bem. E ele ainda ele ilustra esse texto falando, as pessoas passam caiação. Sabe o que é caiação? Uma pintura. Passa uma pintura no texto, no muro, para dizer que o muro está bem. E o profeta Ezequiel diz assim, fala para essas pessoas que esse muro vai cair. Olha que interessante. Ezequiel fala, alerta, o profeta Ezequiel avisa as pessoas que esse muro vai cair.
Não adianta você mascarar, mais cedo ou mais tarde as coisas vêm à tona e a casa cai. Não adianta encobrir os problemas, você pode encobrir algumas coisas durante algum tempo, mas você não vai conseguir encobrir todas as coisas durante todo o tempo. E eu gosto sempre de dar uma ilustração, alguns já me ouviram eu falando dessa ilustração, mas eu morava numa casa, antes da casa que eu moro atualmente, e quando nós nos mudamos para lá, tinha uma rachadura bem grande na sala, uma rachadura que vinha assim, diagonal na sala. E eu sou engenheiro e eu olhei aquela rachadura e eu fui examinar a causa da rachadura e eu identifiquei o porquê que aquela rachadura estava ali. Só que para resolver aquela rachadura, ia dar trabalho, ia custar caro. Eu ia ter que mexer na estrutura da casa e ia custar caro e ia dar trabalho. E eu talvez como a gente costuma fazer, sabe uma coisa? Vamos tentar passar uma massinha aí e resolver isso, né? Então, mandei passar uma massa e o rapaz passou a massa, passou gesso na trinca, depois colocamos uma telinha, passamos massa corrida em cima, passamos uma pintura e ficou uma beleza. Só que não, né? Ficou uma beleza durante alguns poucos meses. Depois de alguns poucos meses, o que aconteceu? A trinca voltou de novo. E aí eu mais uma vez falei, agora nós vamos botar 2 telinhas em vez de uma telinha. Eu botei 2 telinhas e eu sabia que não ia dar certo. O pior é isso. Pior, se fosse uma pessoa leiga que está fazendo isso, tudo bem, mas eu sabia que não ia dar certo. E eu mandei botar um negócio ali e tal. E passou um tempo, o que aconteceu? A trinca voltou de novo. E aí eu falei, sabe de uma coisa? Vamos fazer o que tem que ser feito. Vai ser difícil, vai ter sujeira em casa, vai ser caro, eu vou ter que chamar uma empresa, vou ter que investir um dinheiro, mas vamos fazer o que tem que ser feito. E aí chamei um pessoal, fiz um reforço que precisava ser feito lá no local, e aí depois que nós fizemos, arrumamos a causa. Mandei aí depois pintar a parede, dar massa na parede, pintar a parede e nunca mais voltou a trinca. O que eu quero ensinar com esse exemplo? É exatamente aquilo que a gente vive na nossa casa. Tem horas, amados, que não dá para ficar passando massinha nas coisas. A gente tem que parar. A gente tem que identificar o problema, tem que achar a causa do problema e tem que investir. Mas vai ter que investir. Vai ter que investir tempo, vai ter que investir conversa, vai ter que investir recursos emocionais, físicos e tudo para resolver aquilo. Mas de uma vez por todas você vai resolver. Você vai parar de querer dar caiação, pintar a área que não vai dar certo. E ele fala assim, olha, esse muro vai cair. Virá uma chuva torrencial. E aí a gente lembra aquele texto, a pastora Sônia mencionou hoje pela manhã, hoje ela não mencionou, né? De Mateus, capítulo 7, quando Jesus fala, ele dá aquele exemplo da casa construída sobre a rocha e sobre a areia. E ele fala que sobre ambas virão as tempestades, virão as chuvas. E aquela que é construída sobre a areia vai fatalmente sucumbir. Mas a que é firmada na rocha vai permanecer. E eu, parafraseando isso, diria a mesma coisa. O que o texto está falando, virá chuva torrencial, derramarei chuva e rajarão ventos violentos. E aquele muro que está trincado e que está só com uma caiação por cima, vai cair. Nenhuma casa resiste, amados. Ao tempo, nós temos 37 anos de casado e eu acho que eu posso falar isso com propriedade. Poucas pessoas aqui têm mais tempo de casados, talvez, do que eu e a Sônia. Eu posso falar isso, ao longo de 37 anos vieram tempestades, vieram lutas de todas as ordens que você pode imaginar, financeira, de relacionamento, de saúde, de tudo. E se você não encarar e entender aquilo que é frágil, aquilo que está débil na tua vida, no teu casamento, no relacionamento com o teu cônjuge, no relacionamento com os teus filhos, fatalmente
esse negócio vai desmoronar e a coisa vai estourar em algum momento. Então, o convite para nós nessa ministração é exatamente a gente parar para poder procurar e identificar alguns desses elefantes, dessas coisas que estão presentes na nossa casa e que a gente às vezes faz de conta que não enxerga eles. E eu quero lembrar de um texto, que é o texto que que permeia, na realidade, esse livro e essa série que nós fizemos, que está lá em Provérbios 24, no versículo 3 e 4, quando ele diz assim: com sabedoria se constrói uma casa, e com discernimento ela se consolida, e pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Ele vai falando aqui sobre 3 processos, e eu ministrei isso semana retrasada, eu não vou me ater muito aqui, eu quero só te lembrar. Com sabedoria, e a palavra sabedoria não é sabedoria de conhecer mais, é sabedoria aqui, é temor ao Senhor. O que as famílias precisam, o que nós como famílias precisamos, é nos render a Cristo. Cristo precisa ser o centro da nossa casa e da nossa vida. Eu tenho dito que tem muitas famílias, até de pessoas que se dizem cristãs, que o que precisa para que eles possam viver uma vida segundo o propósito de Deus é que eles se convertam. Porque tem crente que não é convertido. Tem crente que vem na igreja domingo após domingo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas não é convertido. Não entendeu a mensagem do evangelho, não entendeu a obra de Cristo na cruz, e trata as suas relações familiares de uma forma diferenciada do que vive na igreja. Vive de aparência, e eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas o termo vai falar: com discernimento ela se consolida. Discernimento é a gente poder entender o que está bem e o que não está bem. E pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, nós precisamos conhecer as nossas fragilidades, conhecer os pecados que existem dentro da nossa casa, conhecer quais são as áreas onde nós somos vulneráveis e que a gente precisa consertar, gastar um tempo para consertar lá, para que não volte a apresentar novamente problemas. E eu quero basear essa ministração de hoje num texto de Êxodo capítulo 20, bem conhecido de todo mundo. Se você é crente já há algum tempo, você com certeza já leu e você conhece esse texto. Esse texto de Êxodo capítulo 20 é o texto que fala sobre os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos foram 10 orientações, direções, ou como o texto diz, mandamentos, para que o povo de Deus pudesse viver a plenitude daquilo que Deus tinha para a vida deles. Se nós vivermos os 10 mandamentos, a gente vai poder ter uma vida mais feliz, a gente vai poder ter uma vida abençoada, nós vamos poder ter uma vida bonita diante de Deus. Então, os 10 mandamentos, embora o contexto de Êxodo 20 seja um preceito para um povo e para uma nação, ele traz desdobramentos para a nossa vida individual e para a nossa vida familiar também. E os 10 mandamentos, eles não são 10, como eu diria, leis. Olha, não faça isso, faça aquilo, não é isso. E a gente vai ver quando a gente pega os textos de Êxodo 20 à luz do Novo Testamento, e uma das coisas que a gente sempre precisa ler na Bíblia é interpretar os textos do Antigo Testamento à luz do Novo, a gente vai ver que Jesus, ele vai expandir na realidade aquilo que está escrito em Êxodo 20, porque aquilo que está escrito em Êxodo 20 não era só um mandamento: olha, não matarás. Porque Jesus vai falar lá no Novo Testamento que se alguém nutre ódio por alguém, já está assassinando outra pessoa. Então o conceito é muito mais amplo. Há um princípio por trás disso, não é só uma regra. Porque às vezes a gente lê os 10 mandamentos e fala assim: não matarás, eu nunca matei ninguém. Aí você acha legal. Só que o texto, Jesus vai expandir isso.
E ele vai falar assim: você já teve ódio de alguém? Ai, pastor, ódio eu já tive. Então, o Senhor está falando que você é um assassino. O texto vai falar: não adulterará. Você vai falar: puxa, eu nunca adulterei. Mas você nunca desejou, nunca cobiçou, nunca olhou alguém de uma forma diferente? Jesus está falando que isso também é adultério, não é só a prática. Então, os 10 mandamentos, ele não está falando simplesmente sobre uma lei, uma norma. Se você fizer isso, está legal, se não fizer. Ele está ampliando, ele está falando de um conceito, ele está falando de não é conceito a palavra, ele está falando de um princípio. Os 10 mandamentos são princípios de Deus para a gente viver uma vida bonita, né? A pastora Sônia, que gosta de usar essa expressão, vou roubar dela aqui um pouquinho, né? Uma vida bonita. Você quer viver uma vida bonita? Pergunta para quem está do teu lado: você quer viver uma vida bonita? Então Deus nos dá preceitos, nos dá princípios para a gente viver uma vida bonita. Tá aí, gostei disso, né? Deus nos chama para viver uma família bonita, né? Às vezes a gente fala assim: aquela família é tão bonita, né? Que a gente tem uma vida bonita. E não só bonita por aparência, ou por causa, não, mas uma vida bonita. Uma vida que quando você entra dentro daquela casa, dentro daquela família, você vê que aquela família é bonita não só por fora, mas é bonita também por dentro. Então, vamos lá para os 10 mandamentos. Eu não vou conseguir falar sobre os 10 elefantes, os 10 mandamentos. Provavelmente eu vou falar somente sobre os 5 primeiros hoje. E aí os 5 últimos você lê lá no livro depois e você acompanha o restante, porque não dá para, numa pregação, abordar todos eles. Mas vamos lá para o texto de Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. O primeiro mandamento que o Senhor nos ensina é: não terás outros deuses além de mim. E aí esse é um dos textos que talvez você olhe e fale assim: pastor, isso aqui tranquilo, eu não tenho outros deuses. Será? Será que a gente não tem realmente? A gente não vai construindo dentro da nossa casa outros altares a outros deuses que não o nosso Deus, o soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores? Será mesmo que a gente não, no exercício da nossa vida, da construção da nossa casa, a gente não vai trazendo outros deuses e colocando eles no lugar do Deus verdadeiro? Será? Não, pastor, eu sou evangélico, eu não tenho outros deuses, né? Eu já me livrei de todas as imagens. Será? Será que a gente se livrou mesmo? Será que às vezes não tem, como eu disse, um altar no meio da tua sala, que é um Deus de devoção, aonde você dedica o teu tempo, onde você coloca a tua vida, a tua família para se dedicar àquilo ali? Você está entendendo o que eu estou falando? Será que realmente o Senhor é o centro da nossa vida, ao ponto de nós não termos outros deuses? E eu creio que esse versículo, ou esse princípio, ou esse elefante, ele tem muito a ver com o segundo mandamento também, que ele fala assim: não farás para ti nenhum outro ídolo. Então, primeiro ele fala: não terás outros deuses e não farás para você nenhum outro ídolo. Ídolo, amados, ou outros deuses, é tudo aquilo que a gente coloca no lugar do Deus verdadeiro. Jesus, por exemplo, vai falar que a gente não pode servir a 2 senhores. Ou você vai servir a Deus, ou você vai servir a Mamon, o Deus do dinheiro. E tem família que serve mais ao dinheiro do que serve a Deus. Tem família, por exemplo, que é incapaz de ser dizimista na casa do Senhor. E quando ela faz isso, ela está sendo idólatra. Ela está adorando ao Deus dinheiro mais do que ao Deus verdadeiro. Eu tô dando um exemplo, amados, mas tem vários outros exemplos. Às vezes, nós nos tornamos o nosso próprio alvo de idolatria. A gente se auto-idolatra.
né? A pastora Sônia fala muito sobre isso. A gente idolatra a nossa personalidade. Eu sou bom mesmo. Eu sou assim mesmo. Eu gosto do que eu sou. E a gente começa a trazer autoidolatria para a nossa vida. E isso está permeando as relações familiares nossas. E ninguém está disposto dentro da casa a buscar ser mais parecido com Jesus, porque você se acha tão bom que você não quer se esvaziar de você para ser parecido com Jesus. Para que eu vou ser parecido com Jesus? Jesus que devia ser parecido comigo, eu sou tão bom. Tem pessoas que no fundo, elas podem não verbalizar, mas no fundo elas acham isso. Jesus devia ser parecido comigo, porque eu sou muito bom, eu sou muito legal. E a gente começa a se auto-idolatrar, e a gente para de ter a reflexão de falar assim: miserável homem que sou. O que nós precisamos? E levar não só a nossa vida, mas a vida da nossa casa, da nossa família. De buscar que o Senhor seja o centro das nossas relações. De levar os nossos filhos a olharem uns para os outros, olharem para os seus irmãos com os olhos de graça, de misericórdia de Jesus. E a gente perde essa conexão. A gente começa a criar ídolos dentro da nossa casa e fazer outros deuses. Como eu disse, o dinheiro acaba tomando decisões na nossa vida. A nossa profissão, aquilo que nós fazemos, o nosso trabalho acaba se tornando um ídolo na nossa casa. E isso acaba se tornando mais importante do que Deus. Vocês estão me entendendo, amados? Ninguém disse amém. Ou você não está entendendo, ou você ainda está processando tudo que eu estou falando, né? Às vezes, amados, a gente cria ídolos dentro da casa, por exemplo, como os filhos. Filhos se tornam ídolos dentro de casa. Eu estou cansado como pastor de ver isso. A gente vai ter jornada de paternidade aqui, não perca. E é uma boa oportunidade para você parar e pensar que você precisa tomar cuidado para não formar dos teus filhos ídolos dentro da tua casa. E quando eu falo sobre isso, e eu uma vez dei um exemplo, até eu falei assim: você precisa lembrar que a relação familiar mais sólida que você tem na tua família é com o teu cônjuge. A relação com os teus filhos é uma relação secundária, porque os teus filhos estão de passagem pela tua casa. Os teus filhos vão viver um tempo ali, eles vão passar. Então para de idolatrar os teus filhos e coloca as coisas no local certo. Deus acima de todas as coisas, o teu cônjuge como segundo elemento, e os filhos ali num terceiro momento. E quando eu falei isso, teve uma pessoa que chegou na segunda-feira, me mandou um e-mail: pastor, eu não concordo, achei um absurdo aquilo que o senhor falou, porque os filhos têm que ser a coisa mais importante de uma casa. E eu não quis entrar, e falei: ok, irmão, se você pensa assim, glória a Deus, e que o Espírito Santo possa falar com você. Mas quantos casais, amados, tornam os filhos o centro, né? Tem até um desenho, acho que é da Pixar, não sei o que é o reizinho, né? O chefinho, né? Ele se torna o chefinho da casa. Ele chega e ele começa a abafar e tudo começa a orbitar ao redor dele. E a gente forma ídolos dentro da nossa casa com os filhos, e aquilo vai crescendo, e a esposa acaba dando mais atenção para o filho do que para o marido, e maridos também fazem isso, e começa a virar um caos dentro da casa e da família. E a gente começa a fazer um ídolo, e a gente esquece que o Senhor tem que ser o centro da nossa casa. A gente não pode fazer outros ídolos. Sabe, amados, deixa eu te contar uma coisa, experiência de quem já passou por isso. Os teus filhos, para quem tem filhos pequenos aí, adolescentes e tal, teus filhos um dia vão falar para você: tchau pai, tchau mãe, e vão embora. E vão embora. E você vai ficar junto com o bonitão e com a bonitona, e você vai olhar para a cara dele, dela, e falar: e agora? Eles eram o centro de tudo, eles nem ligam mais para mim de final de semana. Eles nem passaram aqui no domingo para falar um oi. Eles mudaram para longe. E aí aquele ídolo que você construiu acaba ruindo na tua vida. E você esquece que Deus nos deu os filhos como herança dele.
Lembra disso, amados. Filhos são herança do Senhor. O Senhor te deu um presente para você cuidar por um período de tempo da tua vida. E depois você vai criar o teu filho para Ele, para louvor dEle, para que Ele possa ser exaltado. Quando Cristo é o centro da nossa vida, a educação dos nossos filhos mudam. Eu não estou educando o meu filho para ser um grande profissional, para ser um grande executivo, para ser um grande empresário. E ele pode ser tudo isso, glória a Deus se for, mas não é esse o meu alvo. O meu alvo, Cristo é o centro da minha casa, e eu quero que o meu filho exalte a Cristo, eu quero que a minha casa exalte a Cristo, porque Cristo é o centro da minha casa e o centro da minha vida. E quando os meus filhos partirem, forem constituir a família deles, que a família deles glorifiquem a Cristo também. E eu vou ter entendido que eu fiz a minha missão quando eu olhar para eles e falar assim, glória a Deus, porque eles estão seguindo aquilo que o Senhor designou para a vida deles. Uau! Você entendeu como é a perspectiva de você ter Cristo no centro da tua casa, ou os teus filhos, ou a tua vontade, ou o dinheiro, ser o centro da tua casa e da tua família? Gente, eu volto a falar, eu não estou falando contra a gente não desejar que os nossos filhos investir numa escola, num curso, para que ele se desenvolva, não é isso. Eu estou falando sobre o alvo principal da gente olhar, de fazer que nem de ter alguém que fale como o apóstolo Paulo falou para Timóteo, né? Falou sobre, como é que é a expressão que ele usa, né? Querido, que seguiu a fé não fingida que havia na tua mãe, na sua avó Lloyd. Na sua mãe, na sua avó, tá. É isso aí. Gente, olha a referência de Timóteo. Timóteo foi alguém que seguiu a fé, olha que interessante, não fingida, da sua avó e da sua mãe. Aquela avó e aquela mãe cumpriram o propósito para o qual Deus deu aquela criança para eles. Para que aquela criança pudesse ser alguém que pudesse dar continuidade no plano e no propósito de Deus. Isso é a centralidade do Senhor. Isso é a gente não construir outros deuses. Isso é a gente poder entender a perspectiva do que a Bíblia fala em todas as áreas, né? Há uma sensação de que se Deus, o cônjuge ou os filhos tirassem aquele bem ou aquele projeto específico, a vida perderia o seu sentido, né? E a gente esquece que filhos, cônjuges, tal, eles não podem preencher um lugar que só Deus pode ocupar no centro da nossa casa e da nossa família. Até mesmo em situações, a gente vê isso se revelando, até mesmo em situações trágicas e difíceis. Quando há uma separação, quando há uma morte no meio da casa, da família, quando a família entende a centralidade de Cristo, até nessas situações, as reações são diferentes. Há dor, há sofrimento, mas a gente entende que tem um Deus que está no controle da nossa casa e da nossa família. Isso traz refrigério, traz direção e traz suporte para a nossa vida. Então, o elefante que muitas vezes está presente nas casas e que a gente não percebe são esses. O elefante da idolatria, e juntamente com esse elefante que eu chamei aqui sobre o primeiro elefante, uma casa sem centro. Uma casa que não tem centralidade, que não tem uma direção. Mas eu queria ir para o terceiro elefante. E o terceiro elefante é um elefante também muito danoso, que está presente em muitas casas e que a gente às vezes faz de conta que ele não existe. Olha o que diz o texto lá em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Diz assim: não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão.
E a gente lê esse texto e mais uma vez a gente fala, puxa vida, isso aí não tem nada a ver comigo. O que é tomar o nome de Deus em vão? Como que a gente poderia traduzir ou explicar esse texto? O que é tomar o nome de Deus? É falar de Deus numa roda de um bar, no meio brincando com o pessoal, chacotando e tal. Também, isso também. Mas falar o nome de Deus em vão é toda vez que a gente profere o nome de Deus sem ter um respaldo por trás, sem realmente que aquilo brote da nossa vida, da nossa devoção, da nossa piedade, da nossa compreensão e vivência do Evangelho. Toda vez que a gente faz isso, nós estamos proferindo o nome de Deus em vão. Tem pastores que proferem o nome de Deus em vão, e a gente vê os escândalos vindo, são pessoas que estão proferindo o nome de Deus, mas não há respaldo na vida, no comportamento deles sobre isso. E no meio das famílias, isso pode se tornar um grande elefante. E eu chamei esse elefante da religiosidade. É quando a gente começa a falar, olha, glória a Deus, a paz do Senhor, glória a Deus, como está a sua família? Ai, minha família está na rocha, pastor, glória a Deus, nós somos firmes na rocha. E aí sai de casa, e aí não está na rocha, está na pedra, no pau, né? Porque quebra o pau dentro de casa, tal, e tem tudo lá, menos a rocha que é Jesus Cristo. A gente está falando o nome de Deus em vão. A gente está brincando de ser crente. A gente está brincando de ser evangélico. A gente está brincando de ser cristão. A nossa vida não condiz com isso. A nossa família não condiz com isso. E pais, deixa eu te falar uma coisa, principalmente para os pais. Mais do que aquilo que você fala, os filhos que você tem, os nossos filhos, eles veem mais o teu coração e as tuas atitudes do que aquilo que você fala. Você pode falar de Jesus, mas se a tua vida não condiz com uma vida de Jesus, o que vai ficar mais gravado na vida do teu filho não é o que você fala, mas é o que você é. Aquilo que você faz, aquilo que você é dentro de casa, aquilo que você é quando você lida com o teu cônjuge, aquilo que você é quando você lida com os teus negócios, aquilo que você é nas outras áreas. É isso que os teus filhos vão ver, é isso que os teus filhos vão aprovar ou reprovar dentro de si, é isso que vai fazer com que muitos se afastem do Evangelho, se afastem da igreja num determinado período, porque 90% dessas pessoas, você vai perguntar, eles falam assim, eu não vi coerência naquilo que eles eram com aquilo que eles faziam dentro de casa. Alguns exercem funções na igreja, nisso, naquilo, tal, e isso não é garantia de nada, amados. Porque a Bíblia vai falar, Jesus vai falar, muitos naquele dia chegarão para mim e falam assim, olha, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e ele vai falar assim, vaza, porque eu não conheço vocês. É difícil, é duro. Eu sei que eu não estou ouvindo nenhum glória a Deus hoje, né? mas faz parte. Faz parte, é essa mensagem que o Senhor pediu para a gente trazer. O pai e a mãe que ora às vezes em voz alta na igreja, mas que em casa é incapaz de trazer uma direção, uma palavra de Deus, compartilhar algo que o Senhor está falando ao coração deles. A família está presente no culto, mas dentro de casa os relacionamentos estão quebrados, deteriorados. A mentira está correndo solta, o silêncio coercitivo está ali presente. A gente está falando de Deus, mas não está vivendo Deus. Isso é falar o nome de Deus em vão. A Bíblia vai falar, com a tua boca você me louva, mas teu coração está distante de mim. Vamos deixar de ser religiosos. Vamos deixar de ser religiosos. A imagem da família cristã que funciona tudo direitinho e tal, mas que por trás é como se fosse, como eu disse, um muro caiado, né? Que quando vem as chuvas despedaça. Há uma vida espiritual pública, ministério, às vezes liderança, e uma vida doméstica onde ninguém conhece realmente a verdade, não vive a verdade do Evangelho.
que é incapaz de às vezes, pedir perdão sobre algo que acontece, que é incapaz de ter uma postura cristã na dinâmica da vida familiar. Porque vida cristã, gente, não é uma vida dentro da igreja. Vida cristã é nos nossos dia a dia. É você, marido, quando você percebe que você pisou na bola com a tua esposa, você poder voltar para casa, o Espírito Santo te incomodar e você voltar para casa e falar assim: amor, me perdoa por aquilo que eu falei, por aquilo que eu fiz nesta manhã. Sabe, amados, isso é vida cristã na prática. E é isso que Deus nos convida a vivermos. Não uma vida de Instagram. Há uma tendência, às vezes moderna, né, que a gente tem de qualquer palavra pode ser usada, né, e a gente começa a usar e falar as coisas dentro de casa que nada tem a ver com aquilo que é a essência do Evangelho, a essência da presença de Deus dentro da nossa vida. Mas eu quero ir para um quarto elefante. E esse aqui é um elefante que alguns vão gostar. Esse aqui talvez alguns digam amém. Vamos lá. Ele fala assim, Êxodo capítulo 20, versículo 8 e 11. Fala assim: lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalhará 6 dias. Você sabe que o primeiro a inventar a jornada 6x1, que estão tentando aprovar aqui, foi Deus, né? Deus foi o primeiro a inventar a jornada 6x1. Ele fala assim, olha, trabalhará 6 dias e neles fará todos os teus trabalhos. Mas é interessante porque Deus fala assim, olha, é para você fazer tudo que você tem para fazer nos 6 dias. Não é para você empurrar para frente, não. Então trabalhe de forma diligente, né? Trabalhe 6 dias e nele fará todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é o sábado. E aí é o dia dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia você não vai fazer trabalho algum. Esse dia é o dia de descansar. Posso ouvir um amém? Amém, né? Esse dia é o dia de descansar. Olha, nem você, nem os teus filhos, esse é o mandamento para as famílias, nem você, nem os teus filhos, nem tuas filhas, nem os teus empregados, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que nele existe, mas no 7º dia ele descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Deus está expondo para o ser humano a necessidade do descanso. E é interessante, eu quero deixar bem claro aqui a nossa compreensão sobre esse texto. Talvez alguns perguntem, pastor, por que a gente não guarda o sábado e guarda o domingo e separa o dia de descanso do domingo? O que Deus está falando aqui é sobre um princípio, não necessariamente sobre um dia da semana. Quando ele está falando de sábado, ele está falando de um dia de descanso da casa, um descanso da família, descanso até dos animais, ele coloca aqui. E a gente vê, pastor, mas como é que o senhor pode afirmar isso? É só a gente passar esse texto pela luz do Novo Testamento. E quando a gente passa pelo Novo Testamento, a gente vai ver Jesus reinterpretando o sábado. Ele fala que ele, inclusive, é o Senhor do sábado. Ele cura no sábado. Então, o sábado, na realidade, não é um dia fixo, mas ele é um princípio. É um princípio que deve governar as nossas vidas. Ou seja, tem famílias, amados, que caem no ativismo tão grande, e por causa de um ídolo que é o dinheiro, tem gente que trabalha 7 dias por semana, arruma 3, 4 empregos e acaba não vivendo, não tendo um tempo de família. Há famílias, amados, que quando tem uma melhor condição um pouquinho, coloca o filho no balé, a filha no balé, o filho no futebol, depois no inglês, na natação, na ginástica, naquilo lá. Tem crianças, eu estava ouvindo isso outro dia na CBN, eu não me lembro o profissional que ela era, mas falando disso, tem família, tem criança, gente, com estresse, porque a agenda delas é uma loucura. Por causa do desejo dos pais
de se projetarem nas crianças e que as crianças façam aquilo que ela não conseguiu fazer, ela devolve joga um monte de coisa em cima das crianças. E as crianças ficam com uma agenda terrível, não tem tempo para brincar. Na minha época era o seguinte, a gente ia para a escola e depois à tarde ia brincar, fazia lição, tal, mas ia brincar, ia para o campinho jogar. Hoje não, hoje vai para aula do inglês, do Kumon, do não sei o que, mais não sei o que, não sei o que, não sei. Gente, nenhum problema com nenhuma dessas coisas isoladamente. Mas criança precisa ter o tempo dela de ser criança. Ela precisa ter o tempo dela de descanso. Vocês como família precisam ter o tempo de vocês de descanso. Eu lembro que meu pai era uma pessoa, já contei isso, meu pai era uma pessoa extremamente simples, que não teve referência familiar, foi criado com a avó dele, veio para o Brasil também, lá atrás, muito simples, mas ele tinha algo, parece que internalizado dentro dele, não era algo que ele aprendeu, mas era algo que ele botava em prática, né? Eu me lembro que desde criança a gente tinha, os nossos dias, meu pai era comerciante, tinha comércio, abria de manhã, 6 horas da manhã, fechava 10 horas da noite o comércio, tal. Mas no domingo ele parava e era o dia de família. Era o dia que nós reservávamos, saíamos, ia fazer piquenique. A gente fazia essas coisas juntos, em família. Era o tempo de descanso, era o tempo de estar junto. E todo o tempo, todo ano ele reservava dentro, como eu disse, quem é comerciante sabe como o comércio vai devorando a gente, né? Meu pai separava ali pelo menos 1, 2 semanas por ano para a gente ir para a praia. Ele alugava uma casinha na praia e ele fazia questão que a gente tivesse ali aquele tempo de descanso em família. Mas tem famílias que não entendem isso. E vivem um frenesi, vivem uma loucura. É marido e mulher que raramente saem juntos, ou tem um tempo junto com o marido e com a mulher, juntos, para tomar um café, para passar, sei lá, uma noite juntos. Ali, fazer um jantar, ou se não der, comer um pão de queijo, fazer alguma coisa juntos. Mas sair um pouco daquela rotina, daquela loucura. Tem famílias que não vivem isso, gente. Eu, quantas vezes como conselheiro, uma vez eu lembro de uma irmã que chegou para mim e falou: pastor, eu não sei o que fazer. Meu marido é uma pessoa que ele tem condição financeira, a gente tem já um bom reserva financeira, mas a gente nunca fez uma viagem juntos. Ele diz que isso não é necessário, ele diz que não precisa, e a gente nunca fez uma viagem. E a gente esquece que Deus designou um tempo para descanso, para você recuperar as suas forças. Amém? Falei que essa parte vocês iam gostar. Só que aí tem uma segunda parte desse versículo. Porque esse versículo fala, e aí, vamos voltar para ele, o versículo vai falar: trabalhará 6 dias e nele fará todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor. O dia do descanso, ele tem um caráter duplo. Ele tem um caráter de renovo da nossa vida, do nosso corpo, da gente parar com a loucura, com o trabalho do dia a dia e ter um dia de descanso. Mas esse dia de descanso é o dia também onde nós vamos nos consagrar ao Senhor. Porque aí eu conheço famílias que têm tomado o caminho oposto. Então eu falo assim: não, pastor, sabe o que é? Eu vou deixar minha célula, eu estou deixando os ministérios porque eu preciso ter um tempo em família. E ele esquece que o que Deus nos fala é para que a gente tenha um tempo de descanso, mas um tempo de consagração a Deus, de servir a Deus, de louvar a Deus. Eu já contei aqui, vou contar de novo. Existe uma rede nos Estados Unidos, é a 2ª maior rede de fast food dos Estados Unidos, chama Chick-fil-A. Ela não está presente no Brasil ainda, mas é enorme nos Estados Unidos. E se você for de domingo lá, que é o dia de maior faturamento das redes de fast food, sabe o que você vai ver? Você vai encontrar uma plaquinha lá dizendo assim: hoje é o dia do Senhor. E nós queremos que nós e todos os nossos funcionários e clientes dediquem esse tempo para se consagrar a Deus. Eles abrem mão, gente, do principal dia de faturamento deles. Sabe para quê? Para que eles, os donos, os funcionários e os clientes, reservem aquele dia
para louvar e se dedicar ao Senhor. Essa é uma das redes. Tem uma outra rede de decoração muito grande chamada Hobby Lobby nos Estados Unidos. Se um dia você for lá, entra, quando você chegar você vai ver a plaquinha do lado direito escrito isso também. Fechado no domingo. Se você for nos Estados Unidos, uma das maiores lojas de departamento nos Estados Unidos, aí é de um judeu, ele deixa o sábado, que também seria um dos maiores dias de faturamento dele, fechado. Essa loja tem até uma outra característica interessante. Eles têm um site online. E se você entrar no site online para comprar de sábado, o site não vende. Sabia? Experimenta lá, entra BH Foto, é a maior loja do mundo de produtos eletrônicos. Procura comprar algo nessa loja depois da sexta-feira, do pôr do sol da sexta-feira. Ela não vende nem online. Você pode entrar no site, passear no site, você pode escolher o que você quiser, você pode colocar no carrinho, mas você não fecha a compra. Você só vai fechar a compra no sábado à noite, depois do pôr do sol, que é quando completa o Shabá. Eles abrem mão, gente, do faturamento, porque para eles, descansar em Deus é a melhor coisa que tem na vida. Sabe, amados? Estar no domingo, no culto da casa do Senhor é a melhor coisa que a gente pode fazer na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. A gente fez isso quando as nossas filhas eram pequenas. A gente tinha o nosso tempo de férias. E quando a gente tinha o nosso tempo de férias, tem gente que tira férias da igreja. Você já viu? Eu conheço gente que tira férias da igreja. É impressionante, eu não entendo. Tem gente que às vezes viaja ainda para fora, ainda dá mais a descobrir. Mas tem gente que tira as férias, ele fica em casa nas férias, mas ele fala, não, esse mês de janeiro eu não vou na igreja, porque eu estou de férias. Ele está de férias de Deus. Eu não entendo isso. Eu não entendo, porque o texto diz que é o dia para a gente dedicar ao Senhor. É o dia para a gente estar entre os irmãos louvando, adorando. E qualquer coisa nos dias de hoje rouba isso. É aniversário, é isso, é aquilo. A gente, quando nossos filhos eram pequenos, eles sabiam uma coisa: domingo é dia de estar no culto, é dia dedicado ao Senhor. Se a gente estivesse aqui ou estivesse na praia, se a gente estivesse na praia, a gente ia achar uma igreja no domingo à tarde para ir na igreja, para estar louvando ao Senhor. E quando a gente faz isso, a gente está ensinando os nossos filhos que Deus é prioridade sobre todas as coisas. E olha, gente, você está na praia, aquele solzão bonito, tal gostoso, e você chegar para a criançada e falar, vamos levantar que nós vamos para o culto agora. Ah, pai, nós vamos para o culto. Sabe, amados, está faltando isso nas famílias. Hoje a gente troca qualquer coisa, a gente troca um culto às vezes. Tem gente que fala, não, pastor, eu estou na internet aqui, estou assistindo o culto, eu vou assistir durante a semana, ok, é importante você também assistir, se não deu, se perdeu por causa de uma circunstância, mas a gente começa a fazer isso uma prática de vida. E os nossos filhos vão se acostumando com isso. E a casa e a família vai se acostumando com isso. Esse é um elefante que está presente em muitas casas e a gente acaba não respeitando. Tem um quinto elefante que eu só vou citar ele agora, talvez numa outra oportunidade eu volte nele, mas que é o elefante da desonra, a cultura da desonra que se instala dentro das casas e das famílias. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 12, fala assim: honra teu pai e a tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. E eu creio que esse texto não está falando simplesmente da honra na direção de filhos para com pais. Mas quando a gente olha esse texto à luz de vários outros textos da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, a gente vai ver isso. Honrai-vos uns aos outros, dê preferência uns aos outros. A gente vai ver que a honra é um princípio. Talvez Deus tenha colocado aqui porque talvez para o filho seja mais difícil naquela época entender esse princípio de honra aos pais. Mas o que a gente vê hoje é falta de honra dentro dos relacionamentos familiares. São marido que não honra a esposa, esposa que não honra o marido. E honra é algo que honra é colocar aquela pessoa num local de proeminência na nossa vida.
É a gente procurar tratar com a nossa forma de falar ou com o nosso exercício de honrar a vida daquelas pessoas. Eu esqueci de falar de um exemplo, né? Quando eu falei do dia do descanso. Mas filhos, vocês percebem que teus pais estão trabalhando, tua mãe está trabalhando muito. Fala assim para a mãe: mãe, hoje você vai descansar. Hoje eu vou ajudar a lavar a louça, eu vou cuidar das coisas aqui. Hoje você vai descansar, né? Marido, fala para a mulher: mulher, hoje você vai descansar. Deixa a cozinha comigo, deixa as coisas comigo, você vai descansar. Agora, deixa eu ir pro outro lado. Mulheres, quando teu marido está numa semana extenuante, ele está lá no sofá deitado um pouco, você fala assim: hoje você vai descansar. E ao invés de pedir para ele trocar a lâmpada, consertar o chuveiro, fazer aquilo outro e tal, você vai falar assim: amor, hoje você pode ficar descansando, ver o jogo do Corinthians aí, fica feliz aí, pronto. Você viu como o povo acordou? Mas isso também é honra. Isso é a gente aprender a se honrar dentro de casa. Como tem faltado honra. Sônia está falando que tem muita lâmpada queimada. Só para avisar. Então, mas talvez naquele dia não foi, mas no outro dia ele vai consertar as lâmpadas lá tudo. Mas falta muito honra nas famílias no dia de hoje. A gente vê às vezes filhos tratando os pais de uma forma com total falta de honra. Nós vemos casais. Eu já tive a oportunidade várias vezes de aconselhar casais, e um faltando com a honra com relação ao outro. É algo terrível. E essas coisas às vezes estão presentes na nossa casa, na sala, na vida da nossa casa, e a gente faz de conta que não. Parece que está tudo certo. E a gente mascara essas coisas e não resolve. Isso é um câncer que vai se reproduzindo, porque os teus filhos também vão faltar com honra com as esposas deles, com os maridos deles. Isso vai se perpetuando. Que a gente possa entender esses princípios como realmente princípios norteadores para a nossa vida, para a nossa casa e para a nossa família. Teria muita coisa para eu falar aqui, mas eu vou parar por aqui. E eu queria só terminar com um texto que está lá em Marcos, capítulo 7, do versículo 6 do 6 ao 16. Deixa eu voltar aqui para o final do meu esboço aqui. Ele diz assim, Mateus 22, 36. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? A pessoa foi perguntada, dos 10 mandamentos, qual é o mandamento que a gente tem que obedecer mais? Qual que seria o principal? E Jesus fala assim: ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E da mesma forma, ele foi semelhante a esse: ame o teu próximo como a ti mesmo. Quando a gente tem esses 2 mandamentos internalizados, quando Jesus é o centro da nossa vida, quando a gente ama a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, a gente vai ser um melhor marido, a gente vai ser uma melhor esposa, a gente vai ser um melhor pai, porque nós estamos conectados com a fonte da sabedoria, com a fonte da graça, com a fonte do amor. Quando nós estamos conectados com Deus, nós vamos olhar para as nossas famílias com olhos de misericórdia, com olhos de graça, como o Senhor olha para nós. Por isso que ele resume todos os mandamentos em 2. Ame ao Senhor com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ame ao próximo. E sabe quem é o maior próximo teu? É o teu cônjuge, são os teus filhos, são os teus pais. Ame eles, apesar das falhas deles. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus decidiu nos amar, apesar das nossas falhas. Ou você acha que você é perfeito? Você sabe que a Bíblia fala que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos.
é por causa da graça dele. O Senhor nos olha com os olhos da graça, do favor, e que nós possamos aprender a viver isso nas nossas relações familiares. Vamos ficar em pé.